Hoje o nosso estudo está aqui em Mateus. Eu vou ler o capítulo 27, do versículo 45 para frente. E, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então aqui a palavra do Senhor nos mostra que houve trevas na terra, né? Diante ali do sofrimento de Jesus, tudo que ele passou naquela cruz. A palavra de Deus mostra que Jesus, perto da hora nona, exclamou, né? E chamava por Eli, Eli, lema sabachthani, né? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Tamanho foi o sofrimento de Jesus naquela cruz, que ele se sentiu por aqueles momentos ali, aquele tempo ali, desamparado por Deus. Tamanho era o peso, a dor, o sofrimento de uma humanidade inteira sobre ele, né? Então Jesus passou por isso também, de se sentir abandonado, desamparado diante do sofrimento. Muitas vezes, trazendo para a nossa vida, em momentos difíceis, nós também nos sentimos desamparados, né? Nos sentimos abandonados por Deus. E olha que esse sofrimento, seja qual for que a gente venha passar aqui na terra, não se compara ao que Jesus Cristo passou naquela cruz. Mas algo é importante nos lembrarmos, que quando estamos nos sentindo assim e chegamos até Jesus para falar isso a Ele, Ele sabe exatamente como nos sentimos, porque Jesus, mesmo sendo quem Ele era, mas Ele estava aqui na terra como homem, pagando o preço como homem, Ele se despiu de toda a glória dele para passar por isso, para nos resgatar. E então Jesus, ele sabe exatamente o que um ser humano passa quando um ser humano se sente abandonado, se sente desamparado por Deus ou por pessoas que estão à sua volta. Jesus Cristo experimentou tudo isso na própria pele, né? Então, quando passamos por isso, e chegamos diante de Jesus e declaramos isso para Ele, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo sabe o que você está falando, o que eu estou falando, porque Ele passou por tudo isso. Ele se viu ali em meio a trevas mesmo, do jeito que estava aquele lugar, aquela situação, né? A palavra de Deus mostra aqui no 45: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, assim, Jesus, ele estava no meio dessas trevas, né? Passando por todo tipo de sofrimento, de dor. Então, ele sabe exatamente quando uma pessoa chega para ele e fala: Senhor, estou me sentindo desamparado, estou me sentindo abandonado, estou me sentindo assim. Então, Deus, ele sabe, Jesus Cristo sabe, porque ele veio para a terra e ele passou. Então aqui também quando mostra que ele clama, né, pelo Senhor, e a palavra de Deus mostra que algumas pessoas que estavam ali, elas diziam: Este chama por Elias.
Aquelas pessoas não entendiam nada do que estava acontecendo, só julgavam, né? A palavra de Deus mostra também que um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Então, existem pessoas que, mesmo vendo o sofrimento da outra pessoa, ele ainda quer fazer aquele momento ficar pior, né? Ficar mais difícil, né? Às vezes aqui nesse caso, tudo que Jesus passou, ele não era surpresa para Deus nem para Jesus. Ele sabia tudo que ele ia passar e ele veio disposto a pagar um preço. Não foi eles que pegaram Jesus e colocaram ele naquela situação. Jesus se entregou para passar por isso, por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Então aqui não tinha novidade para Jesus Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, trazendo para a nossa vida, muitas vezes, quando estamos passando por situações difíceis, tem pessoas que é como esses que embebeu aqui o vinagre, essa pessoa, e pondo numa cana dava-lhe de beber. Tem pessoas que, mesmo ele vendo o sofrimento do outro, ele ainda quer oferecer vinagre no lugar de água, né? Ele quer ainda fazer uma fofoca, lançar ali uma maldade, pôr lenha na fogueira, colocar um fermento a mais numa história, julgar, acusar, apontar, né? Eles não conseguem assim se colocar no lugar do próximo e sentir a dor do próximo, mas ele fica vendo o que aquela vítima, aquela pessoa fez para estar merecendo aquilo. Muitas pessoas, elas olham para a vida alheia e elas, ao invés de ter compaixão, né, de ter piedade daquela situação e chegar diante de Deus, interceder por aquela pessoa, ela coloca mais lenha na fogueira, mais fermento, ela vai aproveitar aquela situação para, ao invés de colocar uma água ou dar uma água, ela vai dar vinagre, né? E é esse tipo de situação que nós não devemos querer para a nossa vida. Nós não devemos ser aqueles que dão o vinagre no lugar da água, né? Se a pessoa está com sede, dê água, né? Nós não devemos ser aquele que a pessoa está precisando de uma boa palavra e a gente chega ali com a palavra de julgamento, de acusação e de maldade. Ou de uma palavra perversa, né, que não vai ajudar em nada. Então, assim, tem pessoas que têm esse comportamento aqui. Isso aqui não é uma coisa que ficou isolada lá no que aconteceu com Jesus. Jesus venceu tudo isso aqui por nós, por amor, por paixão. Por isso que chama paixão de Cristo, né? E então aqui as pessoas estavam para ver a situação, para ver o sofrimento. Tinha aqueles que estavam sentindo a dor de Jesus, como essas mulheres que a palavra de Deus fala no 56, nesse capítulo mesmo, que seguiam Jesus, né? Elas ficaram ali até o fim. Então aquela estava sentindo a dor de Jesus, estava sentindo o sofrimento, estava ali, né? Agora outros não, esses outros estavam sentindo prazer naquele sofrimento e estavam querendo ficar até o fim para ver o sofrimento dele, né? Então o mundo é dividido assim, pessoas desse tipo e pessoas como as mulheres que seguiam Jesus ali até o fim. E continuando aqui o estudo, a palavra de Deus mostra que tinha pessoas que falavam: vejamos se Elias vem livrá-lo. Eles estavam querendo ver um grande acontecimento, né, ali. É algo que eles estavam esperando ainda um show, né? E aqui não bastava tudo aquilo que eles estavam vendo. E tem pessoas que é assim no nosso mundo. Eles estão sempre querendo, esperando essas coisas, né? Então, aqui não é porque eles estavam querendo um milagre, ou sei lá, eles estavam querendo ver aonde ia terminar essa história, se Jesus ia morrer mesmo, se ia acontecer um grande evento ali, um fenômeno. E
Aí fala aqui no 50 que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E a palavra de Deus fala aqui no 51, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, essas mulheres elas estavam ali, seguindo a Jesus. Ficaram até o fim. Essas estavam sentindo a dor dele. Estavam ali querendo fazer alguma coisa e não podiam. Essas estavam ali por fidelidade, por amor, por fé, por tudo, de bom que um ser humano tem. Mas os demais estavam ali para ver o sofrimento, para fazer mais mal, Mas Jesus morreu por todos, Tanto os que estavam na maldade como os que estavam com um desejo sincero no coração de vê-lo bem, Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Por isso que nós não podemos nos julgar melhores que ninguém, nem assim determinar quem vai para o inferno, quem vai para o céu, quem é salvo, quem não é, porque Jesus morreu por uma humanidade inteira, Então depende de cada um de nós se nós queremos, aceitamos essa graça e o que ele fez naquela cruz por nós, É uma escolha nossa, é uma herança que está à disposição da humanidade inteira. Se você quer, se você aceita essa graça e o que Jesus fez, amém. Se você não quer e não aceita, amém do mesmo jeito, porque é uma escolha de cada um, é individual, Jesus, ele conquistou isso para todos nós. Assim como através de Adão o pecado se espalhou para toda a humanidade, através de Jesus Cristo como último Adão, o Senhor nos dá a oportunidade de voltarmos para Ele, para o Éden, para a cidade santa, para aquele lugar que foi perdido por Adão e Eva, o Senhor Jesus conquistou de volta para nós. Então é uma escolha de cada um. Então aqui a palavra de Deus mostra que quando Jesus entregou o Espírito, ali no templo houve essa situação do véu se rasgar, E a terra tremeu e fenderam-se pedras. Fala que os sepulcros foram abertos, que muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados e que, saindo do sepulcro depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E a palavra de Deus mostra que o centurião e os que com ele guardavam ali, estava fazendo guarda ali, fala que eles reconheceram que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. E fala das mulheres, que estavam olhando de longe e que eram mulheres que serviam ao Senhor. Então é isso, meu irmão, minha irmã. O que Jesus fez não foi pouca coisa, foi algo grandioso que nós devemos dar valor, porque isso é a nossa vida, tanto nesse tempo como a nossa vida eterna. Então nós não podemos desprezar o sacrifício, a graça, esse amor, essa paixão que Deus e Jesus teve por nós e tem. Então, nós estamos no tempo da graça e nós devemos aproveitar para sermos pessoas que servem ao Senhor, entende o que Ele fez e não despreza isso, mas
recebe essa graça, mesmo sabendo que não merece. É uma graça que nenhum de nós merece, mas ela é uma graça que o Senhor nos deu, é de graça, né? Então, o que nós devemos fazer? Aceitar, né? Para que a gente possa verdadeiramente tomar posse do que Jesus conquistou para nós, que Ele pagou um alto preço. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse canal, entre aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal avance e chegue para outras pessoas. A palavra de Deus mostra aqui que quando o véu do santuário se rasgou, que esse véu era uma cortina, né, densamente tecida, e ela separava o santo lugar do santo dos santos, né? Então a presença de Deus, a sua presença era uma lembrança contínua da separação entre a humanidade e Deus. E quando Jesus fez tudo o que Ele fez ali, Ele nos deu a oportunidade de viver, de entrar confiadamente ante o trono celestial. Não precisar mais de um sacerdote humano ali para interceder por nós. Mas Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele, através dele, no nome dele, nós podemos entrar ante o trono celestial, nos dirigir a Deus e pedir o que quiser, que o Senhor nos deu esse livre acesso a Deus. E é isso que a palavra de Deus mostra, né? Fala também da hora sexta até a hora nona, significa que no meio-dia até as 15 horas a escuridão era um sinal de julgamento e um lembrete de que a humanidade não compreende completamente o que aconteceu na cruz. Mateus ele somente apontou a razão para o sofrimento e morte de Cristo. A palavra de Deus ela mostra que a fidelidade de Deus, né, mostra que Jesus permaneceu na cruz porque era filho de Deus, obedecendo a seu Pai. Se Jesus tivesse salvado a si mesmo, não teria sido capaz de salvar outros. A ressurreição mostrou a obra poderosa de Deus em seu Filho. Então nós temos que meditar nisso. E quando a palavra de Deus fala aqui das mulheres fielmente permaneceram junto a Jesus durante a crucificação e acompanharam seu corpo até a sepultura. Então, é esse tipo de fidelidade que nós devemos ter, no nome de Jesus Cristo. Amém? Não devemos ser como esses que, quando vê o próximo sofrendo, ao invés de água, dá vinagre. Às vezes acha pouco o que está acontecendo e fica esperando, torcendo para que aconteça mais coisas piores. Não porque esse sentimento é algo positivo. Não é que a pessoa está esperando um milagre, ela está esperando algo terrível para ela ter assunto, para fazer confusão, para fazer movimento com a vida alheia, para fazer bagunça. Tem pessoas que se alegram na aflição do próximo, né? E é esse tipo de coisa que nós não devemos querer para a nossa vida, né? Nós devemos buscar ter compaixão. Jesus, ele foi capaz de salvar as pessoas porque ele se entregou, né? Por amor e por obediência ao Pai, né? E amor a nós. Então nós devemos seguir o perfil de Jesus, observar aqui o perfil dessas mulheres que seguiam Jesus e lançar fora das nossas vidas as maldades. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que esse estudo abençoe a sua vida.
a sua casa e a sua família. Que essa situação que está aqui na Bíblia registrada para nosso conhecimento e nosso crescimento espiritual venha abençoar a sua vida, venha edificar, venha trazer meditação, para que você possa, em nome de Jesus, entender o plano da salvação e que tudo seja para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente, você, sua casa e sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém.